Olá, tudo bem? Eu sou Jamie Oliveira, consultor financeiro, e neste vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que você faz hoje que vão te deixar pobre para o resto da vida. Então, se você tem intenção de passar longe dessas coisas, fica comigo até o final desse vídeo que você já vai entender o que é. Eu sempre prego que a maneira como a gente ganha e gasta o nosso dinheiro, ela está muito condicionada no nosso plano mental, ou seja, as crenças que a gente teve quando ainda era criança e algumas verdades que a gente alimenta a nossa mente hoje com relação ao dinheiro. E eu te garanto que se você não mudar a maneira como você pensa hoje, você vai continuar em estado de pobreza para o resto da vida. E quando eu digo pobreza, eu quero dizer pobreza financeira, de verdade. E nada contra o estado financeiro das pessoas, tá? Ser rico, ser pobre não tem certo, não tem errado. Desde que você seja pobre ou seja rico, de propósito, porque você quer e não porque tem algum pensamento aqui te sabotando ou algo que você faz que te afasta dos seus sonhos. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui abaixo e já deixa aquele like aqui para a gente poder trazer mais vídeos legais para você. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você receber conteúdos em primeira mão. Eu não listei os motivos aqui por ordem de prioridade, o que é melhor, o que é pior. Na verdade, eu acho que todos os 5 motivos que eu vou falar aqui agora são muito importantes e você deve se atentar para todos eles. O primeiro deles, gastar mais do que ganha. A maioria das pessoas normalmente vive um padrão acima do que podem viver. Por exemplo, a pessoa ganha 5 mil e já começa a fazer contas como se ela estivesse ganhando 7 mil. A pessoa tem uma promoção no trabalho, ela já conta com aquela promoção para poder financiar mais um carro ou então financiar um apartamento. E é muito óbvio, se você quer ter um pouco mais de riqueza ou se você quer chegar num estado de riqueza excelente para você, você vai ter que gastar menos do que ganha. Eu sei que parece meio óbvio isso, mas a gente não faz isso na prática. E por que a gente não faz? Porque a gente não quer viver muito um degrau abaixo do que a gente pode. A gente quer sempre viver um degrau acima. Só que tem uma coisa que é muito importante. Se você não se policia em viver um degrau abaixo do que pode hoje, do que você consegue bancar hoje, você nunca vai ter sobras financeiras para investir. Investir em quê? Investir não é somente investimentos do banco, da corretora, CDB, Tesouro Direto, não é somente isso. O investimento mais importante que você vai fazer na sua vida é investimento em conhecimento. Mas se você não tem sobra de dinheiro, como é que você vai investir? Concorda comigo, se você não tem o resultado hoje que você espera na sua vida, que seja financeiro, que seja na parte de saúde, relacionamentos, é porque tem algo que você ainda não sabe. E se você não sabe, você precisa correr atrás deste conhecimento. Então, um motivo muito grande para você gastar menos do que ganha hoje é sempre poder ter dinheiro para investir, principalmente no seu conhecimento. A segunda coisa que você deve passar longe são as armadilhas de consumo. No Brasil, a gente tem uma mídia social e principalmente publicitária muito agressiva, onde a gente é tentado a gastar cada vez mais e na maioria das vezes com coisas que a gente não precisa. Você pode ver, tem várias épocas, né? Natal, Ano Novo, Páscoa, Black Friday agora no Brasil, diversos feriados que a gente gasta dinheiro demasiadamente e às vezes a gente nem precisa e nem pode gastar aquele dinheiro, né? E isso acaba te tirando o foco dos seus maiores sonhos. Porque concorda comigo, se você tem o seu salário e você compromete 50%, 60% dele com contas, com dívida, parcela do cartão de crédito, você não tem dinheiro para gastar com os seus sonhos verdadeiros. Às vezes você quer fazer uma viagem, às vezes você quer comprar sua casa, às vezes você quer abrir seu próprio negócio, mas você acaba se vendo numa situação onde você está com um consumo tão exagerado que não sobra nada para você. E aí você não tem mais escolha, você se joga dentro de uma vida que às vezes você não vai conseguir sair tão fácil dela. E fora a pressão social que a gente tem em determinadas áreas da vida. Por exemplo, se você ama uma pessoa e quer casar, você obrigatoriamente tem que comprar um apartamento, tem que comprar um carro. Só que na verdade você não precisa fazer isso, e principalmente se você não tem condições. Só que a pressão social que a gente tem dos nossos pais, dos amigos, dos avós, dos parentes mais próximos, das pessoas que estão mais próximas da gente, é que a gente faça isso. Só que o grande problema é que você entra nesse consumismo exagerado e você começa a sofrer com o efeito bola de neve, né? Consumindo, e chega uma hora que você não tem mais escapatória. Você tem que ficar no emprego que você não gosta porque tem que pagar as contas, porque não dá para sair mais. Entende o que eu quero dizer com isso? A terceira coisa é não controlar os gastos.
Eu sei que pode parecer meio difícil para algumas pessoas, e principalmente no início, principalmente para quem não tem o hábito de controlar os gastos. Só que o que você não controla não pode ser medido. Como você sabe quanto você está gastando hoje com alimentação, com saúde, com transporte, com viagens? Se você não controla, você nunca vai saber. E aí você não consegue fazer um orçamento doméstico eficiente para você e, se for necessário, cortar alguns gastos. A maioria dos gastos talvez que não sejam nem necessários para o seu estilo de vida. Só que, infelizmente, se você não controla, você não consegue medir o que você pode cortar ou o que você pode acrescentar ou melhorar o consumo. A maioria das pessoas falam que não tem intimidade com planilhas eletrônicas. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa ser o expert, o guru do Excel para poder ter grandes ganhos financeiros. Se você não tem experiência com computador, com planilhas, tudo bem. Anota num papel, pega um papel, um caderno e vai anotando. Faça o seu orçamento doméstico. Se você definiu que vai gastar este mês R$100 com roupas, gaste R$100 com roupas. Se você definiu que vai gastar R$300 com supermercado, gaste 300 com supermercado. Não fuja do seu plano, porque quando você está com a cabeça mais fresca, né, você coloca o seu plano, você coloca no papel, você consegue ter uma visão mais analítica da situação e definir o que você precisa e pode gastar em cada área da sua vida. Então se atenha ao seu plano. O quarto item dessa lista é a cultura do endividamento. O Brasil, ele é o país que tem as maiores taxas de juros, 14% para cartão de crédito, 13% para cheque especial, 5% para empréstimos direto ao consumidor, 3% para financiamento de automóvel. Então a gente tem vários financiamentos e várias taxas de juros abusivas e muito agressivas que corroem o seu orçamento. Mas por que isso? Porque a gente aceita pagar. Nós aqui no Brasil aceitamos essa cultura do endividamento. A gente encara como normal eu fazer o financiamento de um carro e ao final de 5 anos eu pagar 2 carros ao invés de um só, simplesmente porque eu paguei um carro inteiro de juros. Se o carro custava R$30 mil, ao final ele vai sair quase 60 mil. Só por conta dos juros. E aí eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, mas no Brasil, se você não se endivida, você não tem bens. Ah, mas eu só consigo guardar dinheiro se eu tiver uma prestação para pagar. Só que isso vai muito de encontro com a nossa mentalidade com relação ao dinheiro. A gente não pensa nunca no valor final da coisa que a gente está comprando, do bem que a gente está adquirindo. A gente sempre pensa na parcela. A gente pensa que a parcela cabe no bolso. E se cabe no bolso, está tudo bem. Mesmo que eu pague juros, mesmo que eu só consiga ser dono deste bem daqui 5 anos. Só que tem uma coisa que você pode fazer. Se você não consegue se policiar para juntar dinheiro, para não gastar, faça uma conta para você. Seja você a sua própria prestação. No início do mês, ao invés de você pagar todas as suas contas primeiro, tire lá 5%, 10% do que você ganha e coloque em uma conta separada. É o seu pagamento. É a sua prestação, porque o efeito disso você não vai sentir com 1 ano, 2 anos, mas sim ao final de 5, 10 anos. Essas parcelas inofensivas, elas vão corroendo os seus sonhos com o passar do tempo. E aí quando você se dá conta, talvez você já está num buraco tão grande, numa bola de neve tão gigante, que é muito difícil sair. E o último motivo, mas não menos importante, achar que a gente não precisa aprender a gerenciar o nosso dinheiro. Achar que eu não tenho que lidar com o dinheiro, achar que eu não preciso aprender o mínimo sobre educação financeira. De verdade, eu não preciso aprender sobre perda de gordura localizada no abdômen, sobre como fazer uma cirurgia de joelho, sobre como pilotar um carro de corrida numa velocidade super alta. Eu não preciso, e você também não. Só que todos nós ganhamos salário, todos nós temos lucros das nossas empresas. Então você tem, de uma forma ou de outra, dinheiro entrando na sua conta no início do mês, ou no meio ou no final do mês. Então você precisa aprender a lidar com isso, você precisa aprender a controlar sim. E na verdade, não aprender a lidar com dinheiro não é simplesmente uma questão só de sobrevivência, não é somente uma questão de você ter uma vida melhor. É um suicídio que você comete com a felicidade da sua família se você não aprende a lidar com o dinheiro. Porque isso está nas suas mãos. Se você não aprende a lidar desde hoje, quando você vai aprender? Quem vai lidar para você? Bom, e na minha visão, eu não acho muito esperto você deixar essa responsabilidade para sua família, para o governo, para o seu patrão, para os bancos. Isso tem que ficar com você. Cria isso na sua mente a partir de hoje, que você tem que aprender a lidar com isso. Comece do básico, mas comece hoje.
Bom, e só para finalizar, recapitulando tudo que a gente viu sobre gastar tudo que ganha, que você deve aprender a gastar menos, viver um patamar abaixo. A gente aprendeu um pouco sobre as armadilhas do consumo, o que a mídia faz com a gente, a pressão para a gente poder gastar sempre. A terceira coisa que a gente viu foi sobre não controlar os nossos gastos, e você entendeu que isso é quase um suicídio financeiro para você. A quarta coisa que a gente viu é aceitar a cultura do endividamento, achar que é normal a gente pagar os juros que paga, né, e está tudo bem. E a última coisa é você achar que não precisa lidar com dinheiro, quando na verdade você tem que lidar. Porque felizmente você ganha dinheiro no mês, e que bom que você ganha. Bom, e se você gostou desse vídeo, eu preparei uma aula online gratuita onde eu explico o porquê que as pessoas entram em situações financeiras ruins, descontroladas de verdade, e como você pode mudar isso a partir de hoje, mudando pequenos conceitos mentais que você tem hoje, pequenas crenças que você tem hoje sobre dinheiro, e como você pode começar a organizar a sua vida financeira, controlar o seu dinheiro e começar a realizar os seus maiores sonhos. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você ir direto para essa aula online. E eu não sei por quanto tempo ela vai ficar no ar, então dá uma olhadinha lá, corre lá e compartilha com alguém esse vídeo que você acha que vai fazer sentido. Tem alguém, aquela pessoa especial, o namorada, ou o amigo, o patrão, o filho, os pais, que precisam assistir esse vídeo e precisam ouvir essa mensagem. Porque de verdade, em todo o tempo de carreira que eu tenho, são esses 5 fatores cruciais que fazem com que as pessoas fiquem no estado de pobreza para o resto da vida. E eu não quero que você fique assim, e eu não quero que ninguém fique assim, na verdade. Então vai lá, clica agora abaixo nesse link para você assistir essa aula, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!